900 mil habitantes, assim, e essa população estava sob responsabilidade do CAPS D3 Paulo da Portela no que a questão do uso de álcool e outras drogas. Normalmente esses CAPs foram pensados e idealizados, né, para atender um território muito menor, que é correspondente a 1/3 dessa população, então mais ou menos de 200 mil a 300 mil habitantes, então já é esperado que a demanda ela seja muito maior do que aquilo que o CAP foi projetado para cuidar. Além disso, tem as questões sociais que elas circundam muito e são os determinantes também de fatores de adoecimento, né? E aí, para ilustrar isso melhor, eu uso muito o índice de desenvolvimento humano, né? Que é uma forma da gente pensar como é a qualidade de vida da população daquele determinado lugar. E aí, pegando os bairros do Rio de Janeiro, assim, se você pegar os 10 bairros que têm menor índice de desenvolvimento humano, 3 deles estão dentro dessa área, que é a área do CAPES AD3, Paulo da Portela, que ele era referenciado e que ele devia cuidar. Se não me falha a memória, é Acari, Costa Barros e Barros Filho. O índice de desenvolvimento humano ele é feito a partir da avaliação de 3 indicadores, assim, que vai refletir na qualidade de vida das pessoas, que é a escolaridade, então isso também é analisado na hora de calcular esse índice, a longevidade, ou seja, o quanto as pessoas vivem, e aí se espera que a longevidade ela seja uma característica também do acesso a setores de saúde, assistência à saúde de uma maneira geral e renda. Então, esses 3 territórios tinham esses 3 pilares funcionando de uma maneira muito incipiente, assim. Então, aquela população tinha uma qualidade de vida que era muito ruim comparada a outros territórios da própria cidade do Rio de Janeiro, né? Uma outra coisa também, quando você pensa em território, é pensar na cultura. Principalmente Madureira, que é um bairro dentro desse território que tem um maior exponencial de população, e também acho que o maior peso assim, dentro da lógica da cidade, né? É um território onde tem uma cultura muito forte do rap, do funk, tem uma grande concentração também de favelas, então, e também tem uma grande presença também de religiões de matriz africana, assim, eu acho que isso é importante, porque isso também vai circunscrever a forma que aquelas pessoas vão funcionar e vão interpretar a vida, consequentemente interpretar o que significa adoecimento, o que significa saúde, o que significa família. Então, eu acho que essas características do território também precisam ser conhecidas. E o que a gente tinha ali de parceria de dispositivo de saúde que a gente poderia acionar enquanto CAPS, né? Nesse mesmo território, né, a gente podia contar muito com o CAPSI, a gente tinha 2 CAPs gerais que não funcionavam 24 horas, mas também eram parceiros na hora de compartilhar o cuidado. A gente tinha uma boa cobertura também de saúde da família. A gente tinha outros serviços intersetoriais que também ajudavam muito na hora de pensar o projeto terapêutico singular do jeito que a gente está cuidando. A gente tinha a gente tinha um CRED também presente. E também tinham outras coisas que elas não são institucionais, mas que elas ajudavam muito na hora de pensar o cuidado de alguém, né? A Associação de Moradores dos Bairros eram muito presentes também, tinham alguns recursos, né? Tinha alguns projetos sociais que funcionavam principalmente dentro das comunidades, das favelas, e também era possível de contar na hora de fazer uma rede, poder acessar essas pessoas para conseguir proporcionar alguma ponte assim, com a saúde para elas. Então, eram coisas que normalmente a gente também acionava na hora de pensar o cuidado, né? E a ideia disso tudo, de conhecer isso, é conseguir cuidar do sofrimento humano numa complexidade maior que não na esfera biológica responder a partir da medicação. Quando a gente pensa em alguém que faz um uso prejudicial de álcool e outras drogas, pela minha experiência, pelo menos o que eu fui percebendo, é que normalmente essas pessoas elas têm algum tipo de sofrimento psíquico importante que está relacionado a esse uso, né? Com uma maneira de tamponar, por exemplo, esse sofrimento. E aí pode ser questões relacionadas à perda de alguém importante na família,
desemprego, miséria, violência. Então, a partir disso, a gente precisa conhecer como funciona aquele sujeito que a gente está cuidando, e aí cada um funciona de maneira diferente, cada um lida de maneira diferente com o seu próprio sofrimento, e também precisa entender o que para ele serve como ponto de apoio que possa funcionar como uma espécie de recurso para barrar um pouco esse uso prejudicial do álcool, ou seja lá de que droga a gente esteja falando. Assim. E aí o que eu quero trazer também é que, além desses pilares que a gente tem da reforma, dentro dos CAPS-ADs, a gente também pensa muito na lógica de redução de danos para conseguir cuidar das pessoas. Então, não necessariamente um tratamento ele vai ter como fim pensar na abstinência da droga. Assim. Na verdade, o que a gente precisa fazer é construir junto com essa pessoa o que ela deseja para a vida dela, como ela deseja ter mais qualidade de vida, e isso pode passar apenas pela redução do uso, ou pelo próprio cuidado com sofrimentos secundários que vão refletir também em relação a esse uso. Então, a abstinência não necessariamente ela vai ser a finalidade do tratamento, né? Deixa eu ver mais o que é importante da gente poder falar sobre isso. Então, diante da complexidade do adoecimento humano, o que a gente pode oferecer em relação a recurso mais objetivo dentro dessas unidades são os atendimentos individuais, e a gente pode citar os atendimentos as consultas de enfermagem, atendimento com assistente social, atendimento psiquiátrico, fornecimento de medicação. A gente também tinha um mecanismo interessante assim, de oficinas, onde a gente dispunha de alguns materiais para as pessoas usarem de maneira que desejarem. Então, tinha papel, tinha lápis, porque nem todas as pessoas, a nível de instrução e também de funcionamento, vão conseguir expressar seu sofrimento a partir da palavra. Algumas delas vão precisar de outros tipos de recurso para conseguir expressar isso e, consequentemente, conseguir trabalhar esse sofrimento também. O que a gente tinha também era uma atividade de lazer, então tinha muitas oficinas, entendendo que o lazer também é importante, também é uma necessidade humana. A gente tinha grupos terapêuticos e aí que abordavam determinados pontos específicos, então tinham grupos que falavam sobre a relação do corpo, a relação da saúde, a relação que aquela pessoa tem com a família, a relação que ela tem com a própria substância, isso também diz muito, assim. Então, a partir desses recursos mais ampliados, a gente espera conseguir fazer uma diferença e ter um impacto na saúde das pessoas, né? E aí, assim, eu acho que o que tem para falar sobre o CAPS é mais isso. Então, eu termino a falar por aqui e espero também as perguntas para a gente poder trocar, que eu acho também que é o ponto mais interessante. Eu acho que eu tinha pensado em fazer uma fala mais dispositiva. Tá certo. Obrigada, Roberto, pelas suas palavras. É muito importante a gente pensar sobre as questões que cercam o cuidado. O CAPS ele é só representativo de uma rede territorial enorme, de todas as variáveis que estão inseridas quando a gente discute a questão de território, quando a gente discute a clínica AD, e todas as variáveis que estão envolvidas na questão do território os quais os sujeitos estão inseridos, né? A gente reforça que as pessoas deixem suas perguntas no chat, ao final das falas nós retomaremos essas perguntas no chat para fazer uma discussão que seja mais apropriada. De fato, essas novas tecnologias, muitas das vezes a gente perde um pouco dessa interação, né, do olho no olho, né, de uma roda de conversa propriamente dita. A gente fica um pouco longe disso, mas a gente vai tentando fazer as nossas interações de acordo com o que as tecnologias nos permitem hoje em dia. Bom, para continuar a fala de hoje, nós vamos convidar agora a enfermeira Caroline, que vai tratar. Caroline Alves, seja muito bem-vinda. Ela vai falar um pouco sobre a questão da UAA, né, e as questões que estão envolvidas, né, na prática assistencial, quando nós falamos de um dispositivo como esse.
Obrigada por aceitar o convite, Caroline, seja muito bem-vinda, a fala está com você. Boa tarde a todos e todas. Dá um sinal se vocês me ouvem bem, se está tudo certo com o áudio. Sim, sim. Eu vou fazer uma exposição junto com o slide, também para ser algo mais ilustrativo, entendendo que a UA, né, é um serviço que tem toda a sua construção e toda a sua potência voltada para o território, né? A fala do Roberto já diz um pouco também sobre essa ligação que a gente consegue fazer, e a UA propõe também, junto com o CAPES e outros serviços da RAPS e da assistência, enfim, de toda a rede de saúde, né, que compõe o cuidado desse sujeito. Então, eu vou me autodescrever para iniciar a minha fala. Deixa eu já compartilhar aqui. Sou Caroline Alves, estou no meu quarto, usando uma roupa amarela, e sou uma mulher negra, cis, e que moro na Baixada Fluminense. Vou aqui compartilhar o slide para que eu consiga dar continuidade ao... Tá aparecendo aí para vocês? Ainda não, Carol. Ainda não? Deixa eu tentar novamente. Clique em apresentar agora e compartilhar a tela inteira. Aí vai abrir uma janela, clica na tela que abrir e em compartilhar. Deixa eu refazer aqui. Tela inteira. Agora foi, Esther? Ainda não. Tá indo. Tá carregando. Foi. Tá bom. Foi. Ótimo. Então, a UA Cacildes, que é a unidade onde eu atuo, ela fica em Jacarepaguá, Taquara, e tem como foco, né, tem como responsabilidade o cuidado com pessoas com transtornos decorrente do uso de álcool e outras drogas, né? Então, só para ilustrar um pouco o que é a UA e onde fica, a UA, né, ela compõe a RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial, e ela está aí compondo a parte de atenção residencial de caráter transitório. Nossas legislações e portarias, elas estão pautadas, né, a partir da portaria número 121, em 2012, que aí constitui a UA como esse serviço componente da RAPS, e notas técnicas também, que vai dizendo um pouco do funcionamento e regulação, financiamento, custeio das unidades foram postas também no mesmo ano, né? Principalmente a questão dos procedimentos e incentivos a partir da portaria 855, também no mesmo ano. Bom, a UA Cacildes, né, como eu já disse, ela está colocada no território em Jacarepaguá, Taquara, onde temos 15 vagas, e aí a portaria diz um pouco de tempo, mas a UA trabalha a partir da indicação. Então, uma vez que a portaria diz aproximadamente até 6 meses, a gente entende que há projetos que em 6 meses não vão acontecer, né? Então, a gente vai acompanhando de uma forma contínua, e entendendo também que algo pode se resolver em menos tempo ou precisará de mais tempo para que isso aconteça. Nosso público, né, de acolhimento e atuação é a partir de 18 anos para mais, e tendo como foco principal, né, as pessoas com essas necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, entendendo também que não exclusivamente, né, nós temos
conosco acolhidos e usuários também que só têm transtornos leves e moderados e que também estão em situações de vulnerabilidade e situações que precisam passar pela UA para que potencialize sua vivência no território, né? Então, a UA tem como né, esse pedido, né, algo que vai acompanhando no território e vai entendendo que mesmo dentro da UA, o nosso foco é estar com o sujeito numa produção de vida, né, numa produção para fora, onde ele consiga potencializar aquilo que ele deseja, seja desde uma retirada de documentação a questões de moradia ou emprego, cultura e lazer. Então, a UA se coloca junto a esse sujeito. Como porta de entrada, né, tem algo que há a necessidade, né, dessa pessoa passar por algum ponto da rede de saúde ou assistência que precise de um acompanhamento, né? Há casos que, por exemplo, não tem nenhuma referência com CAPES, mas tem uma referência com consultório na rua, ou um acompanhamento feito pela assistência, e é pensado lá. A gente vai discutir esse caso, vai matriciá-lo, entender, né, qual é o projeto, entender o que a gente pode cooperar e construir junto, tanto com o acolhido, quanto com o serviço que solicita essa retaguarda ou essa parceria com a UA. As indicações, né, serão a partir daquilo que as duas equipes conseguem pontuar e conseguem compartilhar a partir da discussão que a gente faz pensando no caso. É importante ressaltar que a partir do momento, né, que esse serviço pensa na UA, a gente já vai construindo essa vinculação. Então, como, por exemplo, tem uma pessoa que está ainda num período de internação, num hospital, ou em situação de rua, então a gente faz esse acompanhamento, a gente vai fazendo essa discussão, inclusive para entender alguns pontos em que talvez o serviço que está acompanhando ainda não tenha se atentado. E também já para entender minimamente, né, quem é essa pessoa que chegará, ou potencializar alguma coisa que, mesmo no território, a gente já consiga disparar. A UA ela é formada por profissionais de nível superior e nível médio, entendendo que ela funciona 24 horas, então tem os plantonistas e diaristas. Estamos vinculados, né, ao CAPES AD Antônio Carlos Mussum, mas somos serviços distintos, né? A UA tem sua própria gerência, a UA tem seu próprio jeito de funcionar, mas estamos compartilhando algumas coisas com o CAPES que é referência, né, que está ao nosso lado, inclusive. A equipe da UA, né, discute casos com os CAPES e os serviços de referência, entendendo que todo sujeito é muito amplo, né? E a função do território para cada um vai se desvelando de acordo com a sua importância. Então, como a gente está num outro território, e aí vem um caso, por exemplo, um caso que vem a de Bangu, né? É um outro território. Mas aí todas os afetos, todos os vínculos desse usuário está lá em Bangu, mas ele tem que ficar um período aqui na Taquara. Então, a gente vai fazendo essas articulações para que ele consiga ir até Bangu, para que ele não perca esses vínculos, para que ele não perca essas referências que ele tem na sua vida, né? Colocando um pouco para vocês todo onde, né, que é o território onde a UA se encontra, então aí Barra da Tijuca, Tanque, Cidade de Deus. Então, é nesse cenário, é nesse território que a UA se encontra, entendendo que a UA não compartilha caso apenas com esse território. A UA Cacildes tem como um dos seus pontos principais a conversa e o diálogo com o município todo do Rio de Janeiro, inclusive o estado do Rio de Janeiro, né? Então, há casos que nós já recebemos de
por exemplo, Niterói, Paquetá, de outras APs, né, da Baixada Fluminense. Então, a gente realmente aposta que a UA é o serviço que pode sim potencializar esse sujeito, pode sim ajudá-lo no protagonismo de sua própria vida. E aí não se restringe apenas na localidade onde nós estamos, né, ou apenas Zona Oeste. A gente entende que a UA está para a rede, que a UA ela pertence a essa grande rede de atenção psicossocial. Alguns dados, né, na verdade, eles estão desatualizados, porque eles eram do ano passado, e aí, a partir desse ano, tem outros casos que já passaram, mas apenas para ser um pouco ilustrativo, para vocês terem uma ideia, assim, do nosso trabalho, né. Então, é um número de permanência, né, na UA, que dura minimamente entre 1 dia e 7 dias, então a gente pode perceber que são acolhimentos curtos, né, e aí são N fatores, né, pode ser que aquela pessoa não sustente estar acolhido, pode ser algo que de fato é pontual, é alguém que estava em situação de rua e que precisa se preservar para fazer um exame no outro dia, aí ela chega no final de semana, ou ela chega na sexta para se preservar até na segunda. Então, ficar acolhido para se alimentar, para cuidar da higiene, para fazer aquele exame. Ou é pontual porque precisa resolver alguma coisa na família ou no território, e aí precisa desse distanciamento pontual, para depois ele retornar melhor para o território. Então, a UA também lança mão, né, dessa ajuda para CAPS, principalmente CAPS 2, né, que aí, e CAPS 3, mas CAPS 2, que a gente sabe, né, que atua até a sexta-feira, então, por vezes, algumas pessoas precisam de algum suporte, de algum acompanhamento para o final de semana, ou até articular alguma coisa melhor, arranjar alguns direcionamentos. Então, a UA também consegue ajudar e auxiliar esses serviços que nos pedem essa contribuição, né, para os seus usuários. E aí a gente vê, né, um pouco do que acontece, né, de forma geral, que os homens conseguem acessar mais aos serviços ADs do que mulheres, talvez por pensar mais, né, no masculino, ser algo mais do estigma também, né, parece que a sociedade consegue compreender melhor esses homens nesses espaços do que as mulheres, né, o julgamento quanto à mulher que faz uso de drogas, e aí há um julgamento maior para o corpo feminino do que para o masculino, né. Compartilhamento com outras APs e municípios, como eu já disse, e articulação promovendo e potencializando o protagonismo tanto dos acolhidos e das suas famílias. Algumas coisas que nós também conseguimos fazer, que é a articulação de direito, né, ajudando um tanto com a dignidade desse sujeito, né, tirando o RG, CPF, título de eleitor, coisas que, por exemplo, em algumas clínicas da família, a pessoa, né, vive um tempo, já está um tempo em situação de rua, e algumas clínicas da família, por exemplo, exigem que ele tenha documentação, né, e aí a UA está lá para fazer essa mediação, para dizer que, olha, nesse momento não é possível, mas ele precisa de atendimento, né, tem coisas outras, né, antes de apenas ter uma identidade, né, então a UA também ajuda na retirada, né, de documento e pensar benefício e tudo mais para os nossos acolhidos, né. Um percentual interessante, né, de uso de droga, né, dos nossos acolhidos, e a gente reafirma, né, consegue reafirmar o que os estudos mesmos dizem, né, que o álcool e a cocaína são essas drogas de maior escolha, né, das pessoas, e que toda essa percepção da sociedade quanto ao crack, né, é algo que a gente vê que no dia a dia não é uma droga de escolha, mas todo um preconceito, né, e toda algo midiático para essa droga
quando a gente vai ver nos dados, de fato, não se coloca tão grandioso e tão avassalador quanto o álcool, né, que está aí permeando a sociedade há séculos e no nosso dia a dia está bem presente, né, e o quanto que o álcool também, ele traz danos, né, danos importantíssimos, clínicos, inclusive, para essa clientela. Vou passar aqui algumas fotos do que é a UA, né, para vocês conhecerem a UA Cacildes, nossa área externa, e aí é esse local que a gente tenta a todo momento trazer do residencial, né, para que eles de fato se sintam na sua residência, não na sua residência, mas no local que remeta a uma residência, no local que remeta a um espaço de acolhimento, de conforto, as camas por quarto, a sala, onde na maioria das vezes acontece a convivência, né, onde eles sentam e entendem o que está acontecendo. Nesse período, né, de pandemia, esse local foi muito usado para a gente conversar com eles o que é a pandemia, o que é o Covid, cuidados necessários que deveríamos ter, né, ao sair, ao voltar, a higiene, potencializar, né, a higiene, melhorar a higiene, lavagem das mãos, lavagem do corpo, das roupas, para menos exposição, tanto deles quanto nosso, né, enquanto equipe. Algumas articulações no território, né, que nós fazemos, né, enquanto equipe, retomada, né, de uma família para casa, um acolhido que já está há um tempo na UA e aí consegue um benefício e que consegue almoçar fora, articulação com a Rede Sara para um acolhido também que tem uma dificuldade na locomoção, para ver o que é possível, né, de melhora, de retorno ou de melhor condição para ele. Saídas, né, a gente costuma fazer algumas fotos de saída na parede, aqui onde tem o Mussum, é algo que já está, né, enraizado na UA. Conseguimos fazer, né, uma pequena confraternização para aqueles que já estavam na UA de festa junina, algo que remete muito a coisas que são familiares, né, de estar em casa e convidar pessoas, estar com pessoas, confraternizar. A UA conseguiu fazer esse ano de forma resumida, quietinha, sem convidar outros parceiros da rede, mas para os acolhidos que estavam lá, a equipe também, esse momento de descontração foi muito importante. E agradeço a todos e todas que estão aí, que me ouviram, espero que tenham conseguido entender, né, a função da UA, e que se alguma coisa também ficou embolado ou perdido que eu não consegui dizer nessa exposição, que ao longo das perguntas eu consiga traduzir melhor. Obrigada. Caroline, muito obrigada pela sua fala. Trazer a perspectiva do cuidado da UA é fundamental, principalmente quando a gente fala dessa população, que é a população que tem problemas com álcool e outras drogas, em especial aquelas que se encontram em situação de maior vulnerabilidade social e que precisam de um acolhimento, né, da UA, e além disso, a fantástica parceria que ela faz com os outros dispositivos de cuidado só reforça a importância dela na rede de atenção psicossocial. Obrigada pela sua fala. Nós temos uma terceira palestrante hoje, nós vamos convidar agora a enfermeira Fabiana Baralto Gomes Antunes. Obrigada, Fabiana, por aceitar o convite e falar um pouquinho aqui para a gente também sobre as práticas de cuidado e agora trazer um pouco de uma outra vertente que também é importante nessa rede, nesse território. Obrigada, a fala está com você, Fabiana. Boa tarde, eu estou na unidade, né? Então eu estou aqui na clínica da família do Marcos Valadão, que fica em Acari. Então eu estou numa sala de atendimento, né? Uma sala toda branca, com porta azul. Estou de jaleco, estou de máscara cirúrgica aqui, não é?
por conta de estar no trabalho, assim. Eu trouxe, também trouxe um material aqui, deixa eu ver se eu consigo disponibilizar ele para a gente começar. Eu acho que não está indo aqui. Ainda não. Clica na tela que vai aparecer para apresentar agora. Eu botei apresentar agora, tela inteira, não é isso? Aí vai abrir a tela inteira, vai abrir uma janela, você clica nessa janela que aparecer e depois em compartilhar, que ele vai ficar azul. Tá. Agora foi. Mas ele compartilhou? Agora você tem que abrir o documento no seu computador, que a gente já está vendo a sua tela já. Foi? Foi, estamos vendo. Tá, ótimo. Mas você tem que ficar nessa tela. Tá. Então, eu estudei na Unirio, né, há alguns anos atrás, fui aluna dessa escola também. E agora estou aqui na equipe de consultório na rua, acho que já tem uns 3 ou 4 anos, né, que eu estou trabalhando aqui nessa equipe, né. Então, a equipe de consultório na rua, ela é uma equipe que está dentro da política, né, está dentro da atenção básica. Então, ela é uma equipe multiprofissional, né, que atua no território de forma itinerante. Então, a gente tem aí um território amplo aqui na 33 de atuação dessa equipe, né? E ela tem aí como um dos objetivos garantir o acesso à saúde das pessoas que estão em situação de rua, né? A equipe, ela é composta aqui, né, por um médico, um agente social, uma técnica de enfermagem, um enfermeiro e um auxiliar administrativo. Então, a gente era uma equipe que tinha mais ou menos na sua composição uns 13 profissionais, porque a gente tinha psicólogo, a gente tinha assistente social, né? A gente tinha agentes sociais, né? Eram uns 4 ou 5, mas isso com a precarização, né, da gestão do governo Crivella, aqui no município do Rio, foi se perdendo esses profissionais, né? E é um território muito extenso, né? O território aqui da 33, ele é bem grande, assim, né? Ele não tem menos unidades de saúde do que o território da 31, mas ele é um território mais extenso. Então, o consultório na rua aqui, Jacari, ele não pega todo o território da 33, né? Então, aí tem alguns bairros que a gente faz visita, né? Que é a Carico, Neto, Ceasa, a Pavuna, a Grande Pavuna, né? E esses territórios também são muito próximos, por exemplo, de São João, Mesquita, né? Então, a gente acaba também atendendo as pessoas que circulam muito entre a Baixada Fluminense do Rio e esses territórios, né? Que são divisos mesmo. Fazenda Botafogo, Morro União, enfim, Quitanda, Cascadura, Chapadão, né? Todos esses territórios aí listados são lugares que a gente está circulando, né? O consultório na rua, ele, enfim, também trabalha com essa perspectiva muito forte do território, né? Esse território é muito vivo, o tempo todo mudando, enfim. E a gente é uma complexidade de atendimento muito intensa mesmo, né? Então, a gente acaba tendo muitos serviços, né? Tanto da assistência, né? Como os CRAS e os CREAS muito próximos com a gente, quanto da rede de saúde mesmo, né? Então, a gente conta muito com a parceria aí de trabalho, né? E de rede mesmo de saúde, com os CAPs, por exemplo, com as outras equipes de saúde da família, com as outras clínicas, né? Com os serviços de UPA, de urgência e emergência, enfim, né? Com o conselho tutelar, né? Com a defensoria, né?
Então, são lugares que a gente circula o tempo todo, né? Eu falo que o consultório na rua tá dentro mesmo desses serviços, né? Circulando de forma muito intensa, né? Bom, a equipe do consultório na rua tem como base aqui a Clínica da Família, né? Do Marcos Valadão. E aqui no Rio a gente somos em 7 equipes, né? Todas elas vinculadas à atenção básica, todas elas estão dentro de uma clínica da família, assim, né? De uma certa forma. Então, a gente divide a equipe no nosso trabalho do cotidiano. Então, metade da equipe, por exemplo, fica na unidade para receber, né, os usuários que vêm até a gente aqui na unidade procurando atendimento, e a outra metade da equipe está nos territórios, né? Então, todo dia a gente tem saída para fazer visita nesses territórios que eu disse acima, né? Então, a gente, né, como as unidades, como as equipes de saúde da família, a gente vai fazer atendimento, por exemplo, com paciente gestante, com paciente com tuberculose, né, com questões, assim, né, de doença que as pessoas trazem, e também a gente também vai fazer os atendimentos, por exemplo, inclusive da própria assistência, né, as pessoas que não têm documento, que precisam de ajuda, né, para retirar esses documentos, enfim. A gente também acolhe as pessoas com sofrimento, né? Enfim, tem vários tipos de atendimento que a gente faz aqui, né? Na equipe. A gente recebe demandas variadas, assim, né? Desde a pessoa chegar, por exemplo, e a gente tem um armário aqui na equipe do consultório na rua, que a gente guarda, se a pessoa quiser, as documentações, né? Porque as pessoas em situação de rua, ou elas são muito assaltadas, ou às vezes, né, por conta de ficar andando para um lado, para o outro, às vezes ter que sair do território, perdem mesmo, né, os documentos, assim. E é chato de você tirar documento, né, tem toda uma burocracia, às vezes demora, enfim. Então, a gente tem um armário aqui dos usuários que a gente guarda o documento deles. Então, inclusive, esse tipo de coisa a equipe faz, né, de guardar a documentação e, às vezes, guardar foto da família, né? Que é uma coisa que, às vezes, a galera traz. Guardar, às vezes, telefone, né? Se deixam avisado, se caso aconteça alguma coisa com essa pessoa, que a gente possa ter um telefone da família, né? Que ele geralmente deixa, fala assim, olha, não diz que eu estou em situação de rua, mas se acontecer alguma coisa comigo, né? Vocês ligam para avisar, enfim. Então, a gente tem um armário também de medicação, porque a gente, enfim, né, não faz só o DOTS da medicação de tuberculose, por exemplo, né, a gente faz isso com medicação de hipertensão, faz isso com medicação de diabetes, né, então a gente tem um armário também na nossa sala, separado por caixinhas, assim, né, com as medicações que os usuários fazem uso, então alguns vêm buscar na unidade, outros a gente leva no território, né, todos esses tratamentos de saúde, assim, né. A gente, a gente tem um carro, né, que está com a gente no território, assim, né? Então, a gente consegue, por exemplo, acompanhar esses usuários em outros serviços. Então, se tem alguma pessoa que precisa fazer um exame em algum lugar, a gente acompanha essa pessoa para fazer esse exame nesse lugar, né? Juntos, vai no hospital, enfim, leva o carro quando essa pessoa não tem organização, enfim, para conseguir sozinha, a gente pode acompanhar, né? A gente, por exemplo, na Defensoria Pública, ali no Detran, no MEIA, a gente separava cada 15 dias e levava os usuários para tirar a identidade lá. Então, a gente acompanhava também, na pandemia isso parou um pouco, né? Mas era isso, a gente tinha cada 15 dias levar os usuários para tirar documento. Então, a gente fica assim, né, essa coisa muito forte em relação ao vínculo, assim, sabe? A gente, por exemplo, paciente internado, às vezes, quando a gente ia fazer visita, a única visita que aquela pessoa recebia era a equipe de saúde, assim, né, do consultório na rua. Então, o pessoal, que bom que vocês vieram me visitar, que eu não estou abandonado aqui no hospital, enfim, né. É uma situação que, às vezes, as pessoas estão, assim, de quebra de muitos laços familiares há muitos anos, né, então fica muito sozinha mesmo, né, em relação a isso, sem muita rede de apoio, né, e acaba que a rede de apoio fica muito na equipe, né, então as pessoas vêm aqui, por exemplo, para tomar banho, né, que aqui a unidade a gente tem um chuveiro,
A gente tem aí um pouco de roupa, né, que a gente disponibiliza para os usuários que vêm tomar banho. Enfim, tem todo um trabalho que a gente faz, assim, que é muito difícil, né, porque é muito difícil você estar tão presente, assim, né, na vida das pessoas, enfim, né, com esse vínculo tão próximo, mas que eu acho que é um trabalho muito importante nesse sentido, assim, né. E está nos territórios, né? A gente está aí em territórios, às vezes, não muito bem organizados, assim, né? Como é que eu vou te dizer? Tem territórios que a gente vai, por exemplo, em Acari, em outros lugares, que são territórios que a gente tem aí alguma medida de conversa entre as lideranças locais, né? E a própria comunidade em volta, mas tem territórios que não. Então, tem territórios que é muito difícil a nossa entrada, né? Por exemplo, embaixo do viaduto de Coelho Neto, né? As pessoas ficam lá, não tem uma liderança muito bem estabelecida, né? São lideranças que mudam o tempo todo, então são territórios de difícil acesso, né? Só que a gente sabe que se é um território de tão difícil acesso, para a gente chegar, são territórios onde ninguém vai. Então, são territórios onde você não tem, por exemplo, nenhum serviço de saúde que consiga chegar lá, se não for a gente, assim, apesar de ser territórios difíceis, eles são extremamente abandonados, né? Então, alguns lugares a gente tem bastante rede de apoio, sabe? Alguns lugares tem associação de moradores atuante, outros lugares tem associação de moradores atuante, mas atrapalhando o trabalho também. Outros lugares tem várias lideranças comunitárias importantes que, enfim, né, que traz movimento ali para aquele território e ajuda no trabalho nesse sentido. Mas alguns lugares não tem absolutamente nada, né? Aliás, inclusive até as pessoas, né, que circulam ali evitam de atravessar a rua, de estar naquele lugar, enfim. Então, a gente trabalha em territórios muito diferentes, apesar de ser na mesma área programática da 33, né? O que acontece, né? Dentro dessa perspectiva aí que a gente vem trabalhando, né, mais ou menos nessa direção de trabalho, do que tá, assim, né, uma população em situação de rua, né, que é uma população muito marginalizada, assim, né, uma população que sofre muita violência. Eu costumo dizer que, por exemplo, as mulheres, né, que a gente atende, 100% das mulheres que eu já atendi aqui em 4 anos, né, no consultório, na rua, todas elas sofreram violência, né, todas elas, em algum momento, em situação de rua, foram estupradas, assim, né, que eu acho isso, a gente conversa isso aqui na equipe, né, que a gente fica com essa discussão à volta, assim, né, sempre, né, não ter nenhuma mulher que isso não tenha acontecido, né. Então, a gente percebe que essa coisa da violência em relação às mulheres, ela também tem essa lente de aumento para a população em situação de rua, assim, né. Tanto que, se você perceber andando na rua, você não vai ver uma mulher jovem, por exemplo, em situação de rua sozinha. Ela sempre vai ter um companheiro. Se esse companheiro, porventura, falece, muda de território, é preso, ela rapidamente vai arrumar outro companheiro no mesmo dia, no dia seguinte, porque, infelizmente, na rua, o corpo dela fica coletivo quando ela não tem um parceiro. Então, são realidades muito duras, né, de violência, enfim, muito difíceis que a gente tem aqui no cotidiano, que atravessam o nosso trabalho, sabe? E que atravessam a vida dessas pessoas o tempo inteiro. Dentro dessa perspectiva, ainda a gente tem a pandemia esse ano, né? E que para a gente aqui foi muito difícil. A gente, aqui do consultório na Rua de Acari, a gente, na clínica da família, a gente está em frente ao hospital, né? No mesmo quintal do Hospital Ronaldo Gazola. O Hospital do Ronaldo Gazola, ele foi aí a referência para a Covid, né? Do município. Só que esse hospital não tem emergência, né? Ele é fechado, recebe paciente transferido. E aqui na clínica da família, como muitas clínicas da família do município, a gente teve uma perspectiva de falta de água, falta de luz, né? No meio da pandemia. Então, a gente teve que mudar para o Gazola. Então, a clínica da família ficou instalada dentro do hospital, num setor, para fazer atendimento às pessoas de Acari e o consultório na rua também, né? Então, a gente ficou ali dentro, foi um momento muito difícil, né? Porque a gente estava no auge da pandemia, então era empresa de funerária, 24 horas dentro do hospital, sabe? Vendendo, principalmente a Rio Pax, né?
muitos óbitos, as pessoas chorando, as pessoas com medo de ir para o atendimento, né? Porque estavam dentro do hospital, a nossa equipe estava dentro do hospital. Então, foi um momento de muita tensão, assim, né? E a gente muito preocupado, né, em relação, inclusive, aos pacientes em situação de rua, porque a gente sabia que eles estavam aglomerados, né? E se aglomerar é uma medida protetiva, de proteção para eles, né? Eles não vão ficar sozinhos. Geralmente, as pessoas ficam em grupos, né? Enfim, depois dessa fase, a gente volta de novo para a unidade, né? A unidade reabre, a gente sai do Gasola e volta, mas ainda volta em momentos difíceis, né? Como sempre, faltando luz, faltando água, enfim, material de ATI muito ruim, né? De péssima qualidade. A gente teve aí muita dificuldade, por exemplo, né? Para os profissionais de saúde trabalhar em relação a dificuldade de conseguir O2 para manter, né, os pacientes em estabilização dos casos graves, assim, né? E, inclusive, a gente teve aqui uma dificuldade desses pacientes que estavam aí muito próximos né, procurando o hospital para poder fazer um atendimento em relação ao Covid, e quem acabava atendendo era aqui, né? Então, a gente recebeu alguns casos graves por conta disso. Bom, em relação a isso, assim, né, a equipe... Acho que teve um processo aí, né, dentro dessa questão da precarização da saúde que a gente teve no município do Rio, e foi difícil para todo mundo, né? Há 3, 4 anos aí a gente vem sofrendo isso de uma forma muito forte, e de repente cai no nosso colo essa coisa do Covid, né? Então a gente aqui teve muita dificuldade de, por exemplo, estar mais próximos na rua, acompanhando esses nossos pacientes, né? O que aconteceu? A gente ficou sem casa, e muitos profissionais adoeceram. Para sair de atestado, né, porque estavam pegando Covid, então a nossa equipe mesmo, a médica pegou Covid, a agente social pegou Covid, enfim, são pessoas que vão ter que ficar afastadas, né, por um tempo. A gente teve redução de salário durante a pandemia, né, inclusive a gente teve falta de pagamento, algumas pessoas não receberam, algumas não, todas não receberam vale-refeição até agora, assim, hoje é dia 24, né, e numa situação muito caótica e muito difícil, né? Quando a gente vai para a rua, a gente encontra nossos usuários muito sozinhos, né? Então, as ruas e as cenas de uso, elas estão muito cheias agora. Mais do que antes da pandemia, assim. As pessoas estão mesmo, algumas pessoas, pela primeira vez na vida, tendo que estar em situação de rua. Então, a gente tem cenas que a gente tinha 20, 30 pacientes com 50, 60 pacientes, assim, né? E aí, literalmente, elas perderam a rede de apoio. Então, aquelas pessoas que, porventura, passavam ali, ajudavam a pessoa de alguma forma, que deixava a pessoa dormir no quintal, que guardava o carro, o burrinho, se fazia alguma articulação de alguma ajuda, algumas pessoas que eram da igreja, que ia distribuir quentinha algumas vezes, em alguns lugares isso se perdeu na pandemia, as pessoas estavam com medo, elas se isolaram nas suas casas e essas pessoas ficaram na rua, e só chegando mais gente. Né? E elas também não estavam conseguindo ter acesso, por exemplo, financeiro, porque a galera trabalha com material reciclado, e não tem material reciclado. E quando conseguia material reciclável no lixo, tipo, o quilo do plástico é R$2, da garrafa PET. Na pandemia baixou para 50 centavos, R$1. Então é muita coisa, né? Assim. E começou a ter o toque de recolher em alguns territórios, né? E aí eles chamavam do carro da lapada. Então a liderança, né, desses territórios, vamos dizer assim, colocou o toque de recolher como quarentena. Então passava um carro à noite anunciando: boa noite, aqui é o carro da lapada, toque de recolher a partir de tal hora, obrigado, obrigação de uso de máscara e luva, e não é para estar na rua, se quiser fazer churrasco é dentro de casa, a gente não está em período de colônia de férias, se for pego, o carro da lapada vai te pegar, assim, alguma coisa assim, né? A gente dá o papo te pega, assim, passava um carro desse avisando o toque de recolher por conta da pandemia, né? Com isso, que a gente conseguiu perceber, e o que a gente percebe até antes da pandemia, assim, é que a galera tem um processo de organização
nesses territórios, assim, né? Então, os próprios usuários, por exemplo, a gente vai num território que chama Casinha, aqui perto, que é um lugar, assim, que as pessoas ficam lá, né? Fazem uso de droga, tem uma cena de prostituição e vivem ali também, fazem comida, enfim, né? Então, eles separaram um quarto, que eles falaram que seria o quarto de isolamento para as pessoas que estivessem doentes com sintoma de gripe. E aí, eles fizeram esse quarto de isolamento dentro dessa casa. Né? E aí, a pessoa que tinha algum sintoma de gripe, eles sinalizavam para a gente fazer o atendimento, e essa pessoa ficava em isolamento dentro desse quartinho nessa casa. E aí, a gente, enfim, começa a entender que a gente precisa estar nesse território, o carro volta e a gente começa aí novamente, né, e foi reinventando, né, assim, o próprio carro do consultório na rua, a gente foi colocando plástico, né, foi vendo aí algumas medidas de proteção, de material de EPI que o usuário vai usar, a gente, como é que a gente sai, como é que entra no carro, como é que desce, enfim, essa experimentação que eu acho que todos os serviços foram tentando fazer, né, por conta da pandemia, assim, né. E aí a gente foi pensando mesmo em estratégias de atendimento, porque os nossos usuários dependem muito, às vezes, da gente levar e trazer, sabe? Para um atendimento, assim, como é que a gente vai levar os pacientes dentro do carro, como é que vai funcionar isso, que era uma coisa que a gente sempre fez, né? Gestante, por exemplo, no território, né? A gente ia para a maternidade, fazia os exames, que são os exames normais, de rotina, assim, a gente fazia na emergência. Né? Então, a gente já tinha, por exemplo, esse vínculo com as emergências da maternidade, assim, né? Dessa conversa. Olha, as nossas gestantes vão fazer os exames, que não necessariamente é uma emergência para um atendimento, mas é para fazer os exames que ela não vai dar conta de fazer na atenção básica, por conta de horário, enfim, né? Então, a gente ia com essa paciente até a maternidade, ficava com ela lá até os exames saírem, enfim. E agora, né, na pandemia, como é que a gente vai fazer isso? Como é que leva ela? Como é que também não faz, né? É muito difícil. Então, a gente foi pensando isso junto com as outras equipes também. E a gente começou a ver muita coisa, assim, né? A gente viu uma articulação no movimento social muito importante para esse momento de pandemia, porque da prefeitura mesmo a gente não teve muita coisa, não. Mas dos movimentos, sim. Então, os movimentos de favela, Maré, Fala Cari, enfim, né, se juntaram para doação, para os profissionais de saúde também, assim, para a unidade, né, a gente recebeu doação de vários movimentos sociais importantes, a Frente Ampla Suburbana, enfim, né, a Ação da Cidadania, doou cesta básica, o movimento de população em situação de rua, né, e a própria rede local aqui, né. A gente nunca fez esse tipo de trabalho em relação à doação de comida, em relação à doação de... Oi? Vocês estão falando comigo. A gente nunca teve esse trabalho de doação de comida ou doação de quentinhas, enfim. Mas realmente, assim, está muito difícil. Né, as pessoas estão literalmente passando fome, assim, acho que isso sempre foi uma discussão para a gente em relação às pessoas em situação de rua, mas nunca como foi agora. As pessoas estão chegando, a gente vai para territórios, as pessoas estão passando mal de fome. Né? A gente já viveu isso com alguns usuários aqui, inclusive na unidade, da gente perceber que a pessoa estava passando mal, desmaiando, fazendo hipotensão, enfim, era de fome. Mas não como está agora, assim, né? Então, a equipe, ela tem se voltado também para esse trabalho, assim, sabe? Entendendo que isso também é uma demanda urgente, uma demanda do território, enfim, né? Então, a gente está tentando fazer essas doações também, vendo que a situação está muito, muito difícil. E aí, aqui são algumas fotos do território que a gente atua, né? Então, aqui é a Pavuna, essa é a Renata, que é agente social, enfim. A gente está também fazendo doação de máscara, as pessoas perdem a máscara, não tem como lavar máscara, não tem, às vezes, saída de água para limpar a mão, a gente ganhou uma pia que a gente... balde de água, assim, que você não precisa de saída de água direto, né? Mas, assim, as pessoas não têm água para beber, é muito difícil, né? Então, inclusive, essa coisa da aglomeração, assim, achei
essa história das pessoas estarem ali fazendo algumas estratégias de cuidado importante, assim, né? De colocar um quartinho de isolamento, enfim, esse tipo de coisa, assim, né? E aí aqui também é uma cena de uso, né? Que é onde também tem essa coisa do material reciclado, né? Que é diferenciar o que é lixo do que não é, enfim. E aí a gente sai muito com CREAS, né? Quando até essa época aí a gente estava sem o carro, então a gente saía com CREAS para fazer as visitas, né? A gente sempre dá um jeito, né? Fogo, mas é isso, né? Trabalhar assim, sempre tem essas articulações na rede mesmo, que a gente liga, pede socorro, fala que está precisando, então, enfim, aí aqui teve a doação, né, de cesta básica que a gente conseguiu, não só para as pessoas em situação de rua, mas também para os próprios moradores de Jacari, Pedreira, Amarelinho, Final Feliz, Deus me livre, todos esses lugares que também tem muita dificuldade, assim, né? Inclusive para a unidade, isso é doação de água para a unidade, porque não tinha água na unidade, na pandemia. Enfim, esse é um pouco do nosso trabalho aqui, né? Acho que é importante também dizer, assim, que é um serviço muito importante, assim, eu tenho muito compromisso de estar aqui, assim, né? No sentido de estar mesmo no trabalho, entendendo da importância dele, né? Enquanto um serviço público, né? Acho que a gente precisa colocar, né? E precisa dizer que o SUS está vivo, assim, o quanto que ele é importante, né? E viva o SUS, por acaso, né? E viva a redução de danos, inclusive, que a gente está fazendo um debate hoje em relação a isso, né? Nesse espaço, a gente sabe que esse território, o Roberto trabalhou nesse território muito próximo da gente também, sabe o quanto que a gente tem de problema, né? Em relação a essas comunidades terapêuticas, né? O quanto que esses pastores que estão aqui, que se dizem pastores, né? São bandidos, né, assim, descumprem completamente qualquer tipo de tratamento com uma pessoa, assim, então acho que é bom a gente reafirmar também esse lugar, né, aqui pipoca esses lugares, né, e a gente recebe aqui as pessoas que ficaram em situações muito complicadas, né, enfim, acho que é importante a gente colocar isso, acho que é importante a gente colocar que a gente está no ano eleitoral, né, e o quanto que o SUS, né, e a Rede Municipal de Saúde sofreu na gestão do Crivella. Acho que é importante a gente colocar, inclusive, se a gente defende esses serviços, né, se a gente defende a academia, né, se a gente defende, enfim, tantas outras coisas que a gente debateu aqui, é impossível alguém, né, que trabalhe com essas questões votar no Bolsonaro. Então, eu acho que essas coisas a gente precisa estar claro, e eu acho que é importante que a gente sempre diga, assim. Acho que é isso. Fabiana, muito obrigada pela sua fala. É muito importante a gente discutir sobre a questão do consultório na rua, em especial sobre esse serviço que acolhe essa população em absoluta situação de vulnerabilidade social, o quanto esse dispositivo é importante na rede de cuidados. Então, você trazer essa fala de como esse dispositivo tem tentado sobreviver mediante todo o sucateamento do serviço público que nós temos hoje. Então, é fundamental fazermos essa discussão. Não existe clínica na saúde mental sem discussão das políticas públicas, então a discussão política ela perpassa qualquer clínica, a gente precisa estar bem consciente das escolhas que nós fazemos. Eu vou passar para as perguntas que foram recolhidas no chat, a gente tem algumas perguntas, eu só vou pedir a gentileza para você interromper o seu compartilhamento. Clica ali em parar a apresentação, por favor. Obrigada, Fabiana. E aí eu vou passar, foi sim. Eu vou passar para as perguntas, e aí, na medida que eu for fazendo as perguntas, tem algumas que foram direcionadas a um palestrante específico, tem outras que foram perguntas feitas de um modo geral para que vocês pudessem trazer alguma questão que seja relativa ao dispositivo de vocês, tá? Então, a gente teve uma pergunta, Esther, vai me ajudando, por favor, eu recolhi algumas, mas eu não sei se eu acompanhei todas adequadamente no chat. A primeira pergunta foi feita pela Thaís Freitas, ela traz a questão de como é ser um mediador de pessoas dependentes de drogas ilícitas, quando estas estão aliadas à questão do tráfico de drogas.
Então, ela quer saber a questão da mediação disso, né? De quem é dependente, da questão do tráfico. Então, é livre para que vocês possam comentar sobre esse assunto. Se vocês quiserem, a gente faz... Eu pensei em fazer 2 perguntas, e aí vocês comentam e a gente depois coloca mais 2 perguntas, ok? A gente teve uma pergunta em seguida, que foi do Rafael, que ele perguntou, apesar do baixo IDH, percebe-se uma riqueza cultural bem grande da área que abrange o Paulo da Portela. Gostaria de saber como vocês trabalham a questão da educação popular nessa área. Então, podem comentar sobre essas questões trazidas. Eu posso começar pelo primeiro questionamento, né? Como que a gente, enquanto corpo de saúde, se coloca nas mediações, né? No uso das drogas no território. Principalmente na UA, que não está no território, né? É próximo a um território que tem o tráfico, né? Cidade de Deus, mas o território onde a UA se localiza é um território de milícia, e aí a configuração muda, né? Dessa repressão, desse lugar, né? Desse poder paralelo, né, que se coloca quanto aos nossos acolhidos e usuários, assim, o quanto que a gente tem que orientá-los, né, na questão do fazer uso naquele território, perceber um local que seja mais protegido, ou ir para a Cidade de Deus ou qualquer um outro local, né, onde ele se sinta mais preservado para que esse uso aconteça, entendendo que a UA, né, acho que entrando, depois teve uma pergunta também perguntando se a UA era uma internação. A UA não é uma internação, a UA é um serviço de portas abertas, onde o nosso cuidado perpassa pela pactuação com o nosso acolhido, né, então a qualquer momento que ele queira sair, fazer o que ele tem que fazer, ele vai pactuar com a gente, né, retorno, como que ele consegue ir, como que ele... Que hoje a gente coloca, a Fabiana disse muito bem, né, quanto às comunidades terapêuticas, então a UAS coloca num caminhar contrário, assim, entendendo a subjetividade, entendendo que o uso é algo que passa, né, e traduz muitas coisas, seja pela relação que ele tem, pela função que a droga tem na vida desse sujeito. Então, para o A, acho que o que a gente consegue fazer de forma mais constante é essa balança, assim, é essa mediação com o território, que é um território de milícia. Bom, e respondendo a primeira pergunta também, assim, como eu estava dizendo, né, o local específico onde o CAP está também é um território de milícia, mas a área que a gente cobre é um território que tem milícia, tem diversas facções também, mas geralmente o que eles tentavam fazer, né, é entender o nosso lugar enquanto saúde, assim, na vida daquele sujeito, não um lugar de criminalização, não é de justiça, mas sim um lugar que vai propor algum tipo de cuidado, sabe? Então, o que a gente fazia quando, por exemplo, caso do usuário, porque em territórios milícios também que tem questões em relação ao uso, né? Onde é possível fazer, onde não é possível fazer, como é possível transitar. Já aconteceu, por exemplo, de um grupo de usuários, né, praticar algumas ações no território que colocavam ele em ameaça, assim. E aí, entendendo que ainda que a gente fosse um lugar de cuidado que era responsável por aquele território que a pessoa morava, a gente também precisava entender as forças que estavam operando naquele lugar, assim, que para ele não seria mais possível por um tempo, pelo menos, circular por aquela área. E aí a gente conseguia fazer uma parceria com algum serviço, algum CAPES de um outro território, conversar, discutir o caso,
e passar pelo menos temporariamente o cuidado desse usuário para lá com total responsabilidade. Então, a gente ia com ele algumas vezes, ajudava ele a explicar a situação para os novos profissionais que iriam acompanhá-lo, e no comecinho mesmo acompanhava ele até lá, porque isso é necessário, né? Não é fácil para uma pessoa que já está acostumada com alguns profissionais, que já conseguiu também estabelecer um determinado vínculo para falar das suas questões mais íntimas, porque essas são as questões que trazem sofrimento para essas pessoas. Eu acho que para todos nós, assim, são questões muito existenciais nossas. Então, não é fácil essa transição, assim. A gente entendia que, como eu falei, né, tem algo no território que não é só a geografia que está em jogo. Eu acho que tem outras forças que operam e que fazem parte do cotidiano dessas pessoas que precisam ser respeitadas. No âmbito assim, mais da riqueza cultural e da educação popular, eu acho que isso aparecia muito no CAPES, porque apesar da gente ter o serviço de acolhimento noturno, que é muito marcante, né, é uma forma de cuidado muito intensiva, onde alguns usuários que estão em crise, eles precisam ficar 24 horas no CAPES recebendo cuidado e com profissionais de saúde acompanhando o tempo todo até que essa crise ela passe, até que ele consiga ferramentas para lidar com os fatores que naquele momento estão causando um sofrimento maior. A gente também tinha os espaços de atenção diária, né? Então, a grande maioria das pessoas que se cuidavam lá, elas não iam para ficar em acolhimento noturno. Elas podiam ir só para um atendimento individual ou para participar de um grupo determinado que fazia sentido dentro do cuidado, dentro das questões de sofrimento que ele estava apresentando. Então, esse grupo acontecia com um tema que pode ser racismo, pode ser machismo, pode ser redução de danos, e com a mediação de um profissional e com a troca entre eles. Então, eu acho que a educação popular aparecia muito nesse sentido, muito mais de troca nas atividades coletivas e também no espaço de convivência, né? Porque a gente também entende que esse fator de sofrimento psíquico ele também atravessa a forma que as pessoas elas conseguem estabelecer laços. E nós somos seres sociais por natureza, né? Então a gente também entende que isso precisa ser cuidado. Então, nesses usuários onde os laços estavam muito frágeis, muito rompidos, onde a maneira de se comunicar ela também tinha sido prejudicada, eles ficavam um pouco nesse espaço de convivência, que também era mediado por profissionais, mas no espaço de conviver com outras pessoas que também compartilhavam um pouco desse sofrimento e dessa questão. Então, geralmente, nesse espaço, que é um espaço mais livre e aberto para os acontecimentos, eu acho que é onde a educação popular aparecia mais a partir de uma conversa casual durante o jogo de baralho, falando sobre intolerância religiosa, falando sobre perspectiva de vida, falando sobre trabalho, e aí tinha sempre profissionais atentos para conseguir fazer essa mediação e desdobrar isso para que eles conseguissem construir novos sentidos na vida, né? Porque perspectiva é uma coisa importante para todo mundo. Eles conseguem construir perspectiva a partir dos sentidos que vão sendo ressignificados. Assim. É sempre que a gente decide que é futuro, como a gente vai se ver no futuro e o que a gente vai fazer no presente para alcançar esse futuro que tem tudo a ver com a qualidade de vida, com o cuidado com as suas questões e, consequentemente, também com relação com a droga. Assim. Posso falar ou você quer? Lógico, vai. Eu ia perguntar se você queria comentar, Fabiana. Não, eu acho que em relação a essa coisa, né, do atendimento aí no território, em relação aos usuários fazem de droga, em relação ao tráfico, acho que foi mais ou menos essa pergunta, assim, né, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que a gente já tem um trabalho no território, assim, né? A equipe do consultório na rua, ela já tem um trabalho no território mais ou menos uns 4 anos, assim, né? Então, também é isso, a gente acaba que, mesmo ele sendo muito dinâmico, a gente acompanha essas situações, né? Então, essa mediação aí de como fazer, né? O que é possível a gente entrar nessa correlação de força entre essas situações que podem ser um pouco mais delicadas e menos delicadas, assim, a gente, enfim, acho que tem esse vínculo muito possível e próximo, né? Então, quando troca, por exemplo, os setores lá de liderança, né? Essa coisa da gente, às vezes, fazer reuniões mesmo ali no território, né? Chamar as pessoas que estão nas lideranças ali daquele lugar e explicar e reapresentar o nosso trabalho, dizer por que a gente vem aqui, que é esse cuidado em saúde, enfim, né? E ver quais são a possibilidade de intervenção para essas coisas, assim, né? Perfeito.
A gente tem uma outra pergunta, que foi do Marcos Lima. Ele pergunta: quando a pessoa não tem referência de moradia ou está numa situação de violência no território de origem, qual a possibilidade de permanência no serviço por maior tempo? E aí eu acredito que o Marcos estava se referindo à questão da UAA, né? Como é que é a questão da permanência, mas eu acho que também cabe, de repente, comentar sobre a questão do CAPS AD3, né? Como é que funciona a questão do acolhimento de uma pessoa que não tem referência de moradia ou que tem essa questão, pode ser de violência ou qualquer outra circunstância, e a relação com o tempo de permanência que ela pode ficar num dispositivo como esse, que ofereça esse tipo de acolhimento. Bom, ótima pergunta. Como eu disse anteriormente, né, o trabalho da UAA, hoje a gente não se pauta no tempo, né, até porque a gente entende que o transitório faz com que subjetividade produza coisas outras que, por vezes, o acompanhamento no serviço de referência não tem aparecido, né, então está na UAA, no serviço que é residencial, transitório, onde ele se percebe e percebe, né, uma outra dinâmica, coisas outras vão surgindo, né? Então, por vezes, essa permanência, 6 meses, como diz, né, a portaria, não vai ser o necessário para que coisas aconteçam na vida dele. Por exemplo, hoje na pandemia, a dificuldade de tirar um RG, por exemplo, que anteriormente, né, era de 10 dias, 15 dias, hoje a gente tem que esperar 2 meses, 3 meses, ou quando o Detran, né, abre alguma vaga. Então, tem algo que, se a gente estava pensando anteriormente em 3 meses já ele não consegue nem sair com um projeto de minimamente ter um documento na mão, né? Então, tem algo que vai ao longo do acompanhamento, ao longo do acolhimento, né? Que vai se desdobrando para aquele sujeito, e claro, né, que o CAPS e o serviço de referência com quem nós discutimos o caso, a gente vai pensando junto, né? Como não é um serviço de internação, né? Ao contrário, pode, inclusive, a gente fazer um projeto onde ele tenha que ficar, a gente pensa assim, ele vai ficar no mínimo 4 meses, e ele romper, porque ele está fora do território, porque ele não tem nenhuma vinculação, porque ele não deseja estar ali, e aí ele rompe com a UA e volta para o território, ou se coloca em outro local, mas a gente não vem trabalhando, assim, a gente trabalha pela indicação, pela vinculação, por isso que é importante a discussão anterior, né, desse caso, porque aí a UA consegue se aproximar, consegue chegar, né, nesse possível acolhido, consegue construir com ele e dizer, olha, a UA serve para essa questão, o CAPS que está te acompanhando, o serviço que te acompanha, está pensando nisso, a gente está aqui para contribuir, para estar com você. E aí, quando a gente percebe, né, enquanto equipe, quando a gente consegue chegar antes do caso, chegar na UA, tem melhores resultados, né? A gente consegue cumprir melhor o PTS, contribuir melhor com esse projeto de vida proposto tanto pelo acolhido quanto pelo serviço de referência. Acho que consegui responder. Se faltar alguma coisa, depois eu retomo. Caroline, se você puder acrescentar, que você falou da questão de não ser um serviço de internação, porque eu acho que isso tem a ver com a outra pergunta, então aproveitar a sua fala. Eu acho que as pessoas, a dificuldade na pergunta é entender como é que é esse fluxo, né? Se na UAA chega por demanda espontânea ou se é encaminhamento. Eu acho que algumas pessoas não sabem exatamente como se dá esse fluxo de chegada na UAA, já que a gente tem um sistema público que é gerenciado pela questão do CISREG, né? Que a entrada é toda pela estratégia de saúde da família, atenção primária em saúde. Então, como é que funciona isso? Então, a entrada pela UA se dá a partir do serviço de referência. O CAPS, por exemplo, né, esse serviço pode ter um caso que aí precise pensar a UA como essa forma de acolhimento mais preservado, tendo, né, a importância da UA, que é ter uma cama, já respondendo aqui uma pergunta, que é ter uma cama, ter um conforto, um banho, estar ali protegido, consegue produzir coisas outras de que, às vezes,
na batida de rua não é possível, na cena de uso não é possível. Então, a gente consegue construir com esse acolhido essas outras coisas. Então, como que chega na UA? Chega a partir da discussão do caso com o serviço de referência. Então, o serviço nos aciona, a gente marca a reunião e a gente vai discutindo ao longo do tempo esse caso, matriciando o caso, entendendo de qual forma a UA também pode contribuir com o caso que é proposto e exposto para a gente. Isso, perfeito. Não sei se você quer comentar sobre a questão do como é que é esse acolhimento que passa desse tempo previsto na portaria, Roberto, quando a gente fala, que eu acho que tem a ver com a pergunta anterior, que eu acabei acrescentando uma pergunta para a Caroline, mas tem a ver com essa coisa do tempo de permanência, por exemplo, nos leitos de acolhimento, quando a gente fala de um serviço 24 horas, como o CAPS AD3. Tá, em relação ao tempo de permanência no leito de CAPS AD3, assim, também pela portaria, a gente tem um recorte temporal específico de tempo, assim. Mas o que a gente entende na prática é que o tempo necessário, ele vai ter que ser individualizado, assim como aquele sujeito que a gente está cuidando, ele tem sua própria singularidade. Então, pela portaria, ele pode ficar até 7 dias corridos ou até 10 dias dentro do período de um mês. Assim. Mas a gente costuma organizar isso a partir de uma avaliação diária, e levando em consideração aquilo que aquela pessoa conseguiu já cuidar a partir daquelas tecnologias que estão sendo empregadas no dia a dia. Então, a partir da atuação dele nessa oficina, que é a oficina que a gente tem, que é esse espaço aberto, uma convivência, a partir dos atendimentos, a partir da forma que a medicação vai agindo, que também age de uma maneira diferente para cada um. Então, a gente vai colhendo, junto com a equipe que está assistindo, o usuário, naquele recorte de tempo, o que já caminhou, o que não caminhou, e a partir do próprio retorno do usuário também. Assim. Então, o acolhimento noturno, às vezes, pode ser muito pontual, durar um dia, ou ele pode se estender e acabar durando 15 dias, mas a gente vai recolhendo a partir de critérios que são definidos individualmente para aquela pessoa, a partir do que a gente também sabe da história dela, da maneira dela de funcionar, até onde, né, isso vai se estender ou não, assim, numa lógica sempre de avaliação diária. Perfeito. Eu vou para as duas últimas perguntas e a gente vai caminhando para o encerramento dessa mesa. Eu peço desculpas antecipadamente, mas eu tenho uma outra mesa que se inicia agora às 16 horas. E a gente sai correndo de uma sala para outra, né? Embora esteja no mesmo lugar fisicamente. A gente tem duas outras perguntas que estão direcionadas à Fabiana. Fabiana, a Laura perguntou quais as estratégias de distanciamento. Você chegou a comentar um pouquinho, talvez retomar alguma coisa da tua fala, de distanciamento da equipe. E a forma de se preservar psicologicamente diante desse contexto. Não, ela fala de distanciamento afetivo, né, pelo que eu entendi. As estratégias de distanciamento da equipe de forma a se preservar psicologicamente. Imagino que vocês acabam tendo uma aproximação afetiva desses pacientes extremamente vulneráveis. Ela pergunta se vocês têm algum tipo de acompanhamento psicológico. E o Rafael perguntou, Fabiana, quais são as estratégias de redução de danos usadas para os usuários em situação de rua e como é que fica a adesão ao tratamento. Bom, enfim, nem sei, né? A gente não tem um acompanhamento, enfim, nem a gente da equipe do consultório na rua e nem, acho que, muitos trabalhadores da saúde em outros lugares e serviços, né? A gente já tentou fazer o consultório na rua, por exemplo, por estar na pensão básica, a gente não tem essa coisa da supervisão no serviço, né? Como a rede de saúde mental, por exemplo. E é uma discussão que a gente tem tentado trazer aí junto com a secretaria para ver se a gente consegue esse lugar. Acho que isso é uma questão importante para a gente, não só como essa coisa, né, seria
um cuidado psicológico, talvez, mas também em relação ao próprio trabalho, assim, né, que tem uma complexidade grande de direção de trabalho, de processo de trabalho, inclusive, né. Então, não se tem. O que a gente faz aqui na equipe, né, a gente tem todo dia uma reunião de início de turno, né, que ela dura em torno de 1 hora, né, para organizar algumas coisas que aconteceram no dia anterior, né, enfim. E a gente tem a reunião de equipe, né, que essa dura aí umas 5 horas, mais ou menos. Então, quando acontece algo que a gente vê que afeta muito a equipe, assim, né, uma situação mais difícil, a gente traz isso para a gente nessas reuniões, assim, né, uma forma da gente discutir isso, como é que isso impactou para cada um, como é que a gente ficou afetado em relação a isso, o que a gente vai fazer, né. Recentemente, por exemplo, a gente tem visto muita situação de violência contra a mulher, né? Isso aumentou muito na pandemia das pessoas em casa e as pessoas em situação na rua também. Então, a gente recebeu uma menina aqui em especial, assim, muito machucada, né? Assim, com as costas todas marcadas, com a blusa colando atrás, assim, foi difícil, inclusive, para a gente tirar a blusa dela, né? Então, foi bem difícil, né? De um sofrimento muito grande, foi difícil para a equipe, assim, né? Então, a forma que a gente lidou com essa situação foi fazendo reuniões em relação a isso. E depois desse primeiro acolhimento que a equipe teve com a equipe mesmo, assim, né, dessa situação, a gente começou a discutir alguns textos, por exemplo, de violência contra a mulher em equipes de consultório na rua, teve um de São Paulo, enfim, e aí a gente procurou o CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher em São João, que é mais próximo daqui, apesar de ter um centro, a gente foi em São João, e marcamos reunião com eles, enfim, e a gente está tentando trazer isso para a discussão da equipe. Então, acho que a gente tenta fazer isso, né? Em relação a esse sofrimento, assim, né? Acho que as pessoas individualmente, né? E aí, infelizmente, tem esse recorte mesmo, né? Pagam terapia, né? Assim, profissionais de saúde diversos, mas isso vocês sabem, né? Que depende, infelizmente, ainda hoje, né? De uma condição financeira mesmo, né? Ela não é para todo mundo, assim, nesse sentido, ainda, né? Que para profissional de saúde, por exemplo, agente comunitário de saúde, que está dentro do território, vive o sofrimento do território, vem para a clínica da família, então é difícil, assim, né? A gente tenta fazer essa coisa de estar em reunião de equipe fazendo essa discussão e tentando resolver por ali, né? Em relação à estratégia de redução de danos, assim, eu acho que, enfim, a gente, né, perpassa isso o tempo todo, assim, né, nos territórios, né, de uma questão mesmo do cuidado, eu acho, assim, né, a gente, enfim, a própria possibilidade, né, quando você coloca que a pessoa pode ser atendida dentro de uma unidade de saúde, assim, né, e consegue vínculo com ela, de cuidado com o corpo, enfim, eu acho que isso já perpassa essa estratégia de redução de danos, né, nesse sentido, assim, né, quando a gente consegue aí, né, colocar na vida que ela é um sujeito de direitos, enfim, né, e que também favorece, assim, né, a ela começar a se cuidar e começar a querer melhorar, assim, né, acho que essa é uma possibilidade de estratégia de redução de danos muito forte, né, nesse sentido. É claro que existe todos os atravessamentos nesse território em relação a isso, e a gente está em constante disputa em relação a essa clínica aqui, pelo menos nesse território que eu vejo, assim, né, em relação a esses centros de recuperação aí, né, a gente tem aí, sei lá, Resgatando nas Trevas, Deus Onipotente, uns lugares muito difíceis, né, e lugares esses que, inclusive, conhecem o nosso trabalho, a gente tem conflitos, assim, né, então sempre foi lugares muito difíceis, e agora, principalmente, que a gente percebe, inclusive na gestão de Crivella, isso tem aumentado essa força aí, né, e fica muito difícil, assim, né, inclusive com rápido de paciente do território levar para outro, enfim, situações extremamente diversas, assim, né, mas eu acho que a gente aposta nessa perspectiva principal, assim, né, de estar no território tentando trazer um pouco, né, dessa perspectiva da importância de se cuidar mesmo, né. Caroline, Fabiana, Roberto, queria agradecer muito a presença de vocês. Infelizmente, a gente tem que encerrar essa mesa.
Foi muito bom trazer para discussão essas falas de como os dispositivos se alocam na rede de cuidado e os atravessadores desse cuidado no território, as diferentes variáveis que atravessam o cuidado, sejam elas relacionadas à questão da saúde, às questões políticas, às questões econômicas, que precisam ser discutidas na clínica do cuidado. Diariamente a gente precisa discutir, rediscutir, repensar nas estratégias para acolher essas pessoas que têm problemas com álcool e outras drogas, em especial as que se encontram em situação de absoluta vulnerabilidade social. Agradeço muito a fala de vocês, ouvir a Fabiana aqui com a gente é sempre bom, nossos parceiros institucionais, Roberto, nosso parceiro, Caroline, foi um prazer conhecê-la, espero revê-los em outros momentos. Eu vou passar a fala para o encerramento dessa mesa, para a presidente da Liga Acadêmica sobre o Fenômeno das Drogas, a discente Esther Brandão. Esther, com você a fala. Oi, novamente, boa tarde a todos. Queria agradecer em nome da Liga a presença de todos vocês, em especial aos nossos queridos palestrantes, a Fabiana, a Carolina e o Roberto. Tenho certeza que, assim como eu, todos devem ter gostado muito dessa tarde. Muitos conhecimentos foram transmitidos. É muito bom ouvir vocês falando o relato de vocês e tentar entender como que está a situação a atenção aos usuários de álcool e outras drogas, tanto no contexto da assistência do CAPES, quanto na unidade de acolhimento adulto, como também no consultório na rua. E como falaram aqui no comentário sobre o AA, algumas pessoas não sabiam da existência, então acho que agora vai abrir os olhos das pessoas sobre outras formas de atenção ao usuário, que não é só a atenção hospitalar que a gente tenta tanto não fazer, ou no CAPS, mas também tem outras formas de atenção. Queria agradecer muito a vocês, agradecer a fala de vocês que foi maravilhosa, muito inspiradora. Um abraço, gente, até a próxima. Tchau, gente. Boa tarde e até a próxima. E sigam a gente nas redes sociais, @lafende.unirio no Instagram.